Salve Legionários, eu sou o Fernando Maidana e bem-vindos à análise do terceiro episódio de WandaVision. Aqui toda semana a gente vai fazer uma análise, vai fazer uma review, um recap do que aconteceu em cada episódio. Lembrando que esse papo aqui é basicamente uma extensão do que acontece lá na rede ao lado, lá na roxinha, no canal do Mike, General Nerd, onde a gente conversa junto com o Cris e Panda do Coxinha Nerd e com o Chris Rantin da própria Legião dos Heróis sobre tudo o que aconteceu no episódio. Então todas as sextas-feiras, às 18 horas, a gente tem um super bate-papo por lá, mas é claro que eu não podia deixar de trazer as teorias, as ideias que a gente levantou lá aqui pro canal também. Shazukara! E a gente já começa esse terceiro episódio que é intitulado WandaVision agora em cores. Porque durante o primeiro e segundo episódio a gente faz uma viagem nas eras das séries de televisão, anos 50, anos 60, e no final do segundo episódio as cores começam a surgir. Aqui no terceiro episódio a gente já tá nos anos 70, é por isso que a gente tem essa evolução dos cenários, dos trajes, das cores, e agora a gente já tem WandaVision em cores. Mas eu escolhi essa imagem pra gente começar a conversar, inclusive essa identidade visual aqui com hexágonos, porque os hexágonos estão bastante presentes na série. Não sei se você já reparou, não acho que é uma simples escolha de identidade visual, acho sim que isso tem alguma relação com o que já está sendo contado na série. Acima de tudo, WandaVision não é só sobre o que a gente está assistindo, não é só sobre a história, não é só sobre a trama. O modo como a história é contada também é interessante, também quer dizer alguma coisa. E esses hexágonos presentes eu acho que também tem algum significado. A primeira associação que a gente pode fazer é talvez com a IMA, né, os terroristas, os grandes vilões do jogo dos Vingadores, que eles também já usam esse símbolo, talvez representando uma organização que está por trás do que está acontecendo em WandaVision. Mas eu acho que o que pode estar acontecendo é justamente a simbologia da colmeia. Na vida real, na nossa realidade, na natureza, quando a abelha rainha vai procriar, ela é aprisionada pelas outras abelhas dentro da colmeia e ela não pode sair de lá até se reproduzir, até ter as suas crias. E o que a gente está vendo em WandaVision parece girar muito em torno dos gêmeos, dos filhos de Wanda e Visão. Apesar, é claro, da série girar em torno da Feiticeira Escarlate e do Visão, muito do que está sendo conduzido na série nos leva a crer que a ideia dessa realidade é que os filhos de Wanda e Visão nasçam, pelo menos pelos 3 episódios que a gente teve. E isso eu digo pelo segundo episódio principalmente, já que a gente teve um show beneficente em homenagem, em nome, tudo em prol das crianças. Mas que crianças? Não existe criança em Westview, pelo menos a gente ainda não viu nenhuma criança. Então eu acredito realmente que todas as pessoas, que toda essa realidade tá empenhada em fazer os filhos de Wanda e Visão nascerem. Mas a gente conversa um pouco mais sobre isso conforme avançamos na nossa review. Esse episódio começa, né, com um médico visitando o casal, uma situação bem sitcom, mas já levanta aí algumas possibilidades. Primeiro, o Visão não sabe o que está acontecendo, ele sabe que ele não pode se reproduzir, então como essa gravidez está acontecendo? Será que é simplesmente pela manipulação da realidade da Wanda? Será que é a realidade em que eles estão inseridos que está provocando essa gravidez? O que realmente está acontecendo? O Visão tenta a todo momento falar para o médico, essa não é uma gravidez natural, ela não estava grávida ontem, isso foi literalmente de um dia pro outro, mas pro médico tá tudo certo, né? Então, quando o Visão vai lá fora se despedir do médico, o médico diz que vai sair de férias, as coisas começam a ficar um pouco estranhas quando ele vê o Herb, o seu vizinho, cortando o muro, cortando a cerca. Isso pode ter algumas interpretações. A primeira e mais óbvia que a gente faz logo de cara é que o Herb tá representando alguém tentando invadir essa realidade, alguém tentando atravessar essa barreira, né? Parece uma primeira associação óbvia, mas a segunda que dá pra gente tirar também é que é alguém que não faz ideia do que tá fazendo ali. O Herb talvez tenha a função de observar o que está acontecendo ali com Wanda e Visão. E para isso, deram essa função para ele, ó, haja como um vizinho normal. Os vizinhos cortam, os vizinhos aparam a grama, os vizinhos cortam essa cerca natural, mas ele não sabe como usar essa ferramenta. Então ele tá ali fazendo esse papel do vizinho cortando a grama, do vizinho aparando a cerca viva e acaba cortando junto o muro. E quando o Visão fala para ele, ó, acho que você foi um pouco longe demais,
ele não sabe o que ele tá fazendo de errado. Ele, obrigado, é isso mesmo. E fica ali naquela situação bizarra, naquela situação estranha, que a princípio parece ser colocada ali como um ponto de humor, então tem as risadas de fundo, tem o close, tem tudo típico do humor dos anos 70, mas vai ficando perturbador conforme a cena se estende. Então a gente sente que é uma comédia forçada para parecer engraçada, mas que no fundo tem algo bizarro acontecendo. Então a gente pode ter essas duas interpretações, ou mais, pelo menos essas foram as que eu consegui captar. E de volta a casa, Wanda e Visão estão preparando o quarto do bebê quando a gente tem uma primeira manifestação da gravidez, um primeiro chute. E logo nesse chute, o móvel ali de borboletas ganha vida. A Wanda até se questiona, fui eu que fiz isso? Eu não queria fazer isso. E aí a gente começa a perceber que talvez essas alterações da realidade não estejam relacionadas apenas ao poder da Wanda. Aqui entra um pouco do que eu falei, de que talvez toda essa realidade esteja sendo moldada para que os filhos deles nasçam. Então, a primeira observação, a primeira interpretação pode ser que os gêmeos, os poderes dos gêmeos estão se manifestando nessa realidade. Então, essa manipulação de realidade, essa alteração das coisas pode ser um pouco do poder do Wicano, enquanto a super velocidade do Visão, que ficou bem escancarada nesse episódio, pode ser uma manifestação dos poderes do Celery. Por quê? O Visão, ele é um sintozoide rápido, ele tem uma velocidade sobre-humana, mas nunca esse foi o foco do Visão. Ele nunca foi trabalhado nos quadrinhos, nos filmes, em qualquer lugar, como o androide mais rápido do mundo, o sintozoide com super velocidade. Esse é um dos poderes dele, mas nunca que isso foi fixado dessa maneira. Agora aqui, principalmente nesse terceiro episódio, isso ficou bem claro. O tempo todo ele estava usando a sua super velocidade. Por quê? Será que é justamente para já deixar na cara os poderes do Celery que também estão se manifestando? Se eles são mutantes, não faz sentido. Afinal de contas, os poderes dos mutantes se manifestam ali na puberdade. Mas se eles não vão ser trabalhados como mutantes no universo cinematográfico Marvel, faz sentido os poderes deles já se manifestarem a partir do momento em que eles existem. Ou algo mais sombrio acontecendo aí, que é uma energia, uma força, uma entidade maior que está por trás da realidade desse universo e que está se manifestando também. A gente já chega lá. Enfim, a gente percebe que conforme as contrações, a gravidez vai evoluindo, a Wanda vai perdendo o controle dos seus poderes, ou essas manifestações da realidade começam a ficar cada vez mais frequentes. Ela perde o controle ali na cozinha, né, as coisas começam a desabar, e a gente vê os personagens aqui nessa pose sensacional. Esse frame é incrível, ele não só representa, ele não só condensa o que são os anos 70, então essa pose dramática, essas cores, mas também remete muito ao que são os personagens nos próprios Vingadores, né? Então eles já estão ali em posição de luta, eles já estão preparados para lutar. É muito engraçado essa mistura que consegue ser feita entre, ao mesmo tempo, tá homenageando a série, está homenageando a história da televisão e tá trazendo elementos dos filmes, elementos que a gente já conhece. Enfim, depois desse momento em que o Visão e a Wanda percebem que tem alguma coisa estranha, o Visão decide patrulhar a área, decide ver o que está acontecendo de estranho. E é quando a gente tem a primeira cena, eu acho que essa foi a primeira vez em que a gente viu outra coisa acontecendo fora do campo de visão de Wanda e Visão. Porque na maioria das vezes, os personagens, eles estão existindo, eles estão interagindo em volta dos personagens principais. A gente nunca teve uma cena sozinha de um personagem fazendo algo cotidiano sem a presença de Wanda e Visão. Por que eu digo isso? Porque como essa realidade parece ter sido criada para os dois, ou pelo menos só para Wanda, mas é uma realidade que foi moldada, não faz sentido os personagens fora dela terem vida, entende? É uma simulação. Como é uma simulação, as coisas só precisam ser simuladas do ponto de vista de quem é real. Aí a gente já tá implicando que todos os outros personagens ali não são reais, né? Mas calma, a gente vai chegar lá. Então essa foi a primeira vez em que a gente teve uma cena sem Wanda e sem Visão. É uma cena em que não tem ninguém, a não ser que o Visão esteja ali invisível de alguma maneira. A gente sabe que o Visão pode fazer isso, pode ficar intangível, então talvez ele estivesse ali presenciando o que está acontecendo. Mas essa foi a primeira cena em que, pra gente, nós vimos personagens que não são Wanda e Visão interagindo normalmente. Será que a Dot é uma personagem que tem um significado maior, que tem uma importância maior? Existem muitas teorias de que essa realidade foi criada pelo Mephisto e outras teorias que tentam encontrar o Mephisto ali dentro. Vai ser a Agnes? Vai ser o coelho da Agnes? Vai ser a Dot? Será?
Por que vão mostrar especificamente a Dot? Será que ela realmente é Mephisto? Fiquem com essa pulguinha atrás da orelha aí. Mas depois de patrulhar a cidade, teoricamente, o Visão volta e percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo. E aqui a gente tem mais uma daquelas intervenções, mais um do que parece ser um corte da Wanda tentando alterar a realidade para o que é conveniente para ela. A gente teve isso no final do segundo episódio, quando ela vê o apicultor entrando em Westview, olha aí mais uma vez a figura de linguagem das abelhas acontecendo, e ela fala não, e volta, e aí as coisas acontecem do jeito que teoricamente seria benéfico para Wanda. Aqui de novo, o Visão começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo, e a Wanda rapidamente corta essa situação e ele diz exatamente o que ela quer que ele diga. Mas aí, será que é realmente a Wanda fazendo isso? Será que é realmente a Wanda controlando esses cortes, controlando essa realidade? Existem outras teorias de que dizem que é aquela pessoa misteriosa que apareceu assistindo a série no primeiro episódio, que é ela que está editando o que está acontecendo. Ou pode ser uma manifestação da própria realidade, percebendo que a Wanda está ficando desconfortável e alterando as coisas para que ela se sinta melhor. De novo, a Wanda tem que dar a luz aos seus filhos. Essa é a intenção dessa realidade. Então se a Wanda não tá bem, as coisas não estão bem. Então a própria realidade vai se moldando para que as coisas aconteçam e a Wanda fique tranquila e os gêmeos nasçam, os gêmeos existam. E aí nós vamos pro comercial desse episódio. Esses comerciais estão deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha, porque o que são esses comerciais? Será que é uma forma de alguém dentro daquela realidade estar tentando mandar uma mensagem pra fora? Será que é alguém de fora mandando uma mensagem pra dentro? Será que não tem nada a ver? É só easter egg mesmo? Enfim, é interessante a gente notar que os personagens que aparecem, tanto o homem quanto a mulher, são os mesmos. Em todos os episódios, em todos os comerciais, a gente vê esses dois mesmos personagens aparecendo o tempo todo. E é interessante notar também que as situações que vêm logo subsequentes às propagandas tem um pouco de relação com elas. Então no primeiro episódio a gente teve uma propaganda de uma torradeira Stark, que muita gente associa com a bomba Stark, do qual os gêmeos Maximoff, né, o Pietro e a Wanda ficaram expostos, que destruiu parte de Sokovia, enfim, tem uma relação que dá pra gente fazer. Mas era uma torradeira, fazendo torrada, fazendo café da manhã, e logo depois dessa propaganda a gente tem a situação do jantar para qual o casal Hart é convidado e no final das contas eles acabam tomando o café da manhã. No segundo episódio a gente tem a propaganda de um relógio da Hydra, um relógio do Barão von Stucker, que foi o responsável por fazer os experimentos que despertaram os poderes dos gêmeos Maximoff. Mas logo depois dessa cena, a Wanda tá lá preocupada com Visão, porque ele tá atrasado para a apresentação deles no show beneficente. E nesse terceiro episódio, a gente tem uma situação de, você não aguenta todo esse estresse, você quer escapar dessa realidade, né? Então, use os sabonetes da Hydra, use o nosso sabão da Hydra e tal, e desperte a deusa dentro de você. Fazendo uma referência à Hydra, que despertou os poderes da Wanda, a escapar dessa realidade. O formato, né? O formato do sabonete, quadradinho, azulzinho, não parece um Tesseract, que também está relacionado com escapar dessa realidade, apesar de ser do espaço, mas te levar para outro lugar. E no final das contas, depois de um banho na propaganda, eles estão ensopados tomando um banho porque tá chovendo dentro da casa. Então pode ser só uma brincadeirinha, mas pode ser alguma forma de alguém lá de fora tá tentando entrar em contato com a Wanda e ela consegue manifestar isso, ou essa realidade consegue manifestar isso. O relógio, a gente vê uma coisa relacionada ao tempo, a torradeira, café da manhã e aqui o banho e a chuva dentro de casa. Pode ser só viagem, mas lá na frente, quando tudo for esclarecido, a gente vai falar, era isso? Então era isso. Então a gente já vai aqui, né? Aí o sabonete, como eu mencionei, o formatinho do Tesseract, e a gente vai aqui para eles tentando se abrigar embaixo da mesa, se abrigar da chuva. E logo depois disso, quando o Visão vai atrás do médico e a Geraldine aparece na casa, a gente tem algumas situações bem interessantes. De novo, a cada contração, a Wanda tem uma alteração da realidade que ela não consegue controlar, mas essa cena também é muito engraçada porque ela brinca com a própria linguagem das séries, com a própria linguagem dos filmes. Quando a gente tem uma atriz que tá grávida e a personagem não tá. Eu confesso que eu sou péssimo. Eu nunca percebo que a atriz tá grávida. Eu sempre caio nesses disfarces, nessas situações. Então a
a Wanda usando um casaco, a Wanda colocando a fruteira na frente da barriga, fazendo cenas sentadas. Esses são artifícios usados pela televisão para disfarçar uma gravidez de verdade. É isso que acontece nas séries. E eu sempre caio, e eles estão brincando com isso ao mesmo tempo em que brincam, de novo, com a alteração da realidade. É o que eu falei, a série ao mesmo tempo, ela homenageia as séries de TV, ela homenageia a história da TV, ela homenageia as situações que acontecem e ao mesmo tempo ela consegue encaixar isso na realidade da série, na realidade da Marvel. Mas com essa situação e essa situação subsequente do pássaro, eu acho que isso deixa bem claro como essas alterações não são o poder da Wanda saindo do controle. Então não acho que seja, ela teve uma contração, não conseguiu controlar os poderes e acabou manifestando isso. Eu acho que é algo externo, ou interno no caso do Wicano, mas é ou o Wicano, ou o Mephisto, ou a entidade que está atuando nessa realidade. Porque a gente percebe na situação do pássaro que a Wanda não consegue controlar. A Wanda não consegue mandar esse pássaro embora. Ela tenta, mas não consegue. Então dá pra perceber que, por mais que ela tenha um controle dessa realidade, não é um controle total. Então talvez aquelas situações em que a gente vê o não, o corte do Visão, não seja ela, mas a realidade ou algo que está controlando essa realidade, tentando adaptar as situações para a Wanda se sentir melhor. Mas nesse caso, não. Nesse caso, a entidade, essa manifestação da realidade aconteceu e independentemente da Wanda não gostar daquilo, aquilo continuou acontecendo, aquilo continuou perto dela. Será que está observando? O que será que são essas manifestações da realidade? Será que os animais estão relacionados com isso? A gente teve a lagosta no primeiro episódio, o coelho no segundo, agora o pássaro no terceiro, né? Será que são manifestações do Mephisto, querendo ficar perto ali, querendo observar, querendo ou cada vez ganhando mais força? Enfim, enquanto isso tá acontecendo lá, a Wanda tá quase dando a luz aos gêmeos, o Visão vai buscar o médico e a gente percebe algumas coisas aqui. De novo, o Visão tá muito rápido, né? Ele é rápido, mas beleza, isso tá sendo explicitamente jogado na nossa cara, olha só como ele é rápido. E as pessoas parecem não se importar com essa manifestação dos poderes. Olha só, a esposa do médico, logo depois que ela vê o seu marido sendo carregado nas costas por um cara com super velocidade, fala: não se esqueça do meu maiô de 2 peças, né? Como é que vai ficar a situação do meu maiô de 2 peças? Ela não ligou pelo fato do vizinho estar correndo ali. Por quê? Porque tá todo mundo atuando? Será que é isso? A gente já chega nesse pedaço. Mas enfim, a Wanda lá tendo o seu filho, a Geraldine meio que sai do personagem, talvez seja a Mônica Rambeau ali, mas a gente já comenta isso também. Enfim, o primeiro dos gêmeos nasce, né? O Visão chega junto com o médico vai com a Geraldine pra cozinha e a Wanda pergunta se o Visão não quer cumprimentar, não quer conhecer o seu filho na sua forma verdadeira. Mas dá pra ver a sala da cozinha. Então, de novo, eles não estão se importando. Eles só se importam com a realidade quando é conveniente. Aliás, a Wanda não se importa, porque ela consegue manipular, ela consegue fazer com que as coisas sejam convenientes pra ela. Então, de novo, tudo que tá acontecendo em volta deles é combinado. Não com eles, é atuado. Os personagens sabem que eles estão atuando. Os moradores da cidade sabem o que está acontecendo. Mas eles fingem que não estão vendo porque é mais conveniente. E a gente já vai aprofundar nisso. Mas, de novo, reforçando essa ideia. Enfim, nasce o segundo gêmeo. E finalmente nós temos Billy e Thomas, Celery e Wicano. Achei interessante o modo como eles trouxeram o nome William, né? Atribuindo a William Shakespeare e até citando uma das frases mais famosas de William Shakespeare, de que o mundo, né? Todas as pessoas, os homens e mulheres são atores e eles desempenham diferentes papéis de acordo com a cena e é basicamente uma representação do que está acontecendo dentro da realidade de WandaVision, com os moradores atuando para o que é conveniente para aquele momento, né? Enquanto o Thomas simplesmente, um nome bem americano, mas o que tem a ver, já que a Wanda é de Sokovia, mas enfim, dá uma humanizada nesses personagens. Caso você não saiba, nos quadrinhos, os nomes dos gêmeos estão muito mais relacionados à origem do Visão, já que ele homenageia o Thomas Horton, que foi o primeiro Tocha Humana, né, o androide Tocha Humana, do qual ele foi feito, né, a partir do corpo desse primeiro Tocha Humana foi criado o Visão, e a mente do Simon Williams, que é o Magnum, né, então o Visão dos quadrinhos é o corpo do Tocha Humana com a mente do Magnum. Thomas e Williams, e a partir daí os filhos têm esse nome, de Tommy e Billy. Mas enfim, é nesse final de capítulo que as coisas começam a ficar mais estranhas. O médico que ia sair de férias diz que é uma cidade pequena e é difícil fugir de uma cidade pequena. É claro que ele está dizendo que é difícil fugir dessa realidade. Eles estão presos ali e não conseguem sair. Enquanto
Os vizinhos também estão agindo de maneira estranha. A Agnes e o Herb, eles estão preocupados pelo fato da Geraldine estar dentro da casa. Mas por que eles estão preocupados com isso? A Geraldine caiu ali quase que de paraquedas. Eu acredito realmente que no segundo episódio, quando a gente tem aquele helicóptero aparecendo nos arbustos, era porque tinha um helicóptero da SWORD sobrevoando essa região para fazer alguma observação. E a Monica Rambeau estava dentro desse helicóptero e acabou sendo sugada para essa realidade. É por isso que ela aparece ali de repente, é por isso que ela diz, no momento eu estava nos bastidores e agora eu tô aqui participando do show, é por isso que ela se sente deslocada, é por isso que, como a Agnes diz, ela não tem marido, ela não tem casa, porque ela, teoricamente, não deveria estar dentro dessa simulação, dessa realidade programada, dessa realidade criada, desse universo de bolso. Ela não tinha que estar ali dentro. Ela caiu ali sem querer. Então é por isso que ela fica tão confusa. Mas no momento em que a Wanda cita o Pietro, em que ela diz que ela é gêmea, a Geraldine começa a voltar para a realidade. A Geraldine começa a voltar a ser Monica Rambeau. E é quando ela menciona que o Ultron matou o Pietro e a Wanda fica meio surtada, fica meio apavorada. Como você sabe disso? E a Wanda volta a ser Wanda também. Por quê? Eu não acho que a Wanda tá consciente o tempo todo. Eu não acho que a Wanda sabe que tudo isso é uma simulação, que tudo isso foi criado pra ela. Eu realmente acredito que em algum momento, depois de Vingadores Ultimato, depois até de anos em que ela atuou como heroína, a Wanda se cansou de tudo e decidiu tentar levar uma vida normal em Westview, uma cidade que realmente existe. E lá ela foi ficando cada vez mais triste, ela foi sucumbindo a essa saudade do Visão, até que o Mephisto de alguma forma conseguiu se manifestar e propôs um pacto para ela. Um pacto em que ela conseguiria viver novamente com o Visão em troca de algo que ele pediria depois, em troca de uma energia, em troca dos filhos dela. E talvez naquele momento de desespero ela aceitou essa proposta, ela aceitou esse acordo. Então eu acho que ela foi para Westview, a cidade acabou envolvida nesse pacto entre Wanda e Mephisto, e a Wanda tem um certo controle, mas não total. É por isso que no começo do primeiro episódio a gente vê eles chegando, eles se casando, mas eles não sabem qual a música deles, onde eles se casaram, de onde eles vieram, porque a partir do momento em que o pacto foi feito, essa nova realidade foi criada desse jeito. Não existe um passado. Essa nova realidade foi moldada a ser dessa maneira. Ela é perfeita assim e a Wanda quer que seja sempre assim. E por isso ela fica com tanto medo de que algo saia do controle. E por isso o próprio Mephisto fica com tanto medo de que algo saia do controle. Porque se ela perceber que isso não é real, tudo isso pode ser criado e a partir daí ela vai perder o Visão e o Mephisto não vai conseguir o que ele quer. Eu acho que o Mephisto quer que os gêmeos nasçam para utilizar a energia deles e conseguir escapar de algo em que ele está aprisionado. Provavelmente pela Agnes. Acho que a Agnes, né, é realmente essa representação da Agatha Harkness que todo mundo já deduziu que ela é, e ela de alguma maneira conseguiu aprisionar o Mephisto no passado, mas agora acabou envolta nessa ilusão criada por ele e de alguma maneira também está tentando ajudar Wanda e Visão a não despertarem o Mephisto, a não libertarem o Mephisto. É por isso que os vizinhos ficam tão preocupados ali pelo fato da Geraldine estar interagindo com a Wanda. Ela não é daquela realidade, ela não sabe as regras. Os vizinhos preferem continuar vivendo uma ilusão desde que de alguma forma eles consigam deixar a Wanda naquele estado ali, sabe? É pior a Wanda descobrir o que está acontecendo do que eles continuarem atuando, do que continuarem sendo uma fachada. Então é por isso que eles têm tanto medo da Geraldine lá dentro interagindo com a Wanda. A gente percebe como o Herb tenta avisar o Visão de alguma coisa e não consegue. Primeiro porque algo parece não deixar ele falar. E depois porque a própria Agnes fica pedindo, não conta. Mas o que será que ele ia contar? Será que ele só ia contar que isso é uma ilusão? Que essa é uma realidade criada pra eles? Eu achava que era isso, né? Mas depois conversando com o Mike, conversando com o pessoal, não sei, porque a gente já sabe isso. E eu acho que esse momento ia ser um plot twist, ia ser uma reviravolta não só pro Visão. É claro que falar pra ele, você vive em uma realidade criada só pra você, é algo chocante, é algo que mudaria a vida dele. Mas a gente já sabe disso. A gente já sabe que aquilo é uma ilusão. A gente já sabe que tem algo errado com essa realidade. Então eu acho que esse plot twist que o Herb ia soltar ia ser pra todo mundo, inclusive a gente. Então ele podia falar, porque a gente tá morto, sabe? Porque a gente é screw. Qualquer coisa que realmente fosse um choque muito grande, tanto pro Visão, tanto para nós, espectadores. Então eu realmente acho que era algo grandioso demais. E a partir do momento, né, em que a Wanda ali descobre que a Geraldine é da SWORD, ela já estava
percebendo esses elementos estranhos ali e expulsa a Geraldine dessa realidade, a gente não vê isso acontecendo, mas no momento em que isso acontece, os personagens voltam aos seus papéis. Então a Agnes estava lá, não. Opa, foi expulsa, saiu daqui? Ah, eu vou lá então fazer o meu macramê, né? Ah, tchau, já volto. Então, sabe, eles precisavam que esse elemento estranho fosse tirado dali, fosse tirado do contato, seja com a Wanda ou com os gêmeos. Talvez eles não estão nem ligados ali com a Wanda, mas sim com os gêmeos, né? Que pode ser a fonte do poder do Mephisto. Então, a partir do momento em que essa ameaça foi tirada dessa realidade, opa, eles já voltam, já ficam tranquilos de novo, né? Porque a gente percebe que eles estavam desesperados. E aqui voltaram, ficaram tranquilos novamente. Tanto a Agnes vai embora, quanto o Herbie. Beleza, vizinho, é isso, até mais tarde. Mas lá dentro, o Visão percebeu que, de novo, tem alguma coisa estranha. Cadê a Geraldine? Eles estavam preocupados com a Geraldine. Relaxa, querido, ela foi pra casa. E ela ir pra casa é basicamente ser chutada pela Wanda de volta pra Westview real. Então aqui, primeiro, acontece uma coisa muito bacana, né? Que a gente sai do formato 4x3 que estava sendo apresentado pra gente, que era o formato das TVs de tubo, o formato antigo de imagem, e vem pro 16x9 widescreen, que é o formato que nós estamos acostumados hoje em dia e que talvez, a partir do próximo episódio, ele já seja inteiro nesse formato. Mas é bacana a gente perceber que Westview é uma cidade real. Olha só essa placa. Essa placa tá fora da ilusão da Wanda, tá fora da ilusão desse universo. Então é isso que me faz acreditar, né, que ela foi para uma Westview real e essa Westview real foi tomada por uma ilusão, por um universo de bolso, né? E também a gente vai ter que ver o que aconteceu aqui pra Geraldine sobreviver, porque olha só a altura, olha só a velocidade que ela foi arremessada e a gente vê que ela ficou viva. Então ou ela tá gravemente ferida à beira da morte e depois se recupera, ok? Ou a partir dessa interação dentro desse universo, a Monica Rambeau vai ter ganhado os seus superpoderes. Pra quem não sabe, nos quadrinhos a Monica Rambeau também é Capitã Marvel, depois se torna Photon, Pulsar, enfim, ela tem várias identidades, mas no geral ela é uma heroína com a capacidade de alterar a energia, manipular a energia. Então eu acho que ela ainda não tinha esse poder quando entrou ali nesse universo, quando começou a participar das alucinações de Westview, mas talvez agora, depois justamente do contato com a Wanda, depois de ter atravessado uma dimensão, ela tenha ganhado os seus superpoderes. Vamos ver, a gente já sabe que a Monica Rambeau é uma agente da SWORD. Então o que eu realmente acho que está acontecendo aqui nesse momento é que a SWORD, percebendo essa alteração dentro de Westview, montou um acampamento para tentar entender o que está acontecendo e para tentar tirar a Wanda de lá, porque essa alteração pode provocar mudanças no multiverso. Enfim, muita coisa que a gente comentou, muita coisa que a gente falou. Eu realmente fico com essa teoria de um pacto com o Mephisto que está acontecendo em uma cidade que já existia e a partir dali os seus moradores estão tentando manter essa ilusão para que o Mephisto não consiga escapar de lá. Porque de alguma maneira os moradores de lá já sabiam da existência do Mephisto e estão impedindo ele de vir para nossa realidade, e a SWORD não sabe que trazendo a Wanda de volta ela pode trazer junto também o Mephisto. Vale lembrar que foi citado Ultron e Pietro. Não acho que essas citações foram à toa, então acho sim que no próximo episódio a gente já vai ter os dois personagens aparecendo de alguma maneira. O Ultron pode ser uma referência, talvez o próximo comercial seja de um supercomputador e esse computador vai se chamar Ultron, mas o Pietro eu acho que vai aparecer sim. A gente não sabe do Aaron Taylor Johnson, mas o Evan Peters está envolvido com as gravações de WandaVision. Será que a versão do Pietro, a versão do Mercúrio que vai aparecer é a dos X-Men? Será que o Evan Peters vai interpretar o Celery? Porque eu também acho que esses gêmeos vão ter um crescimento acelerado. Assim como a gravidez da Wanda aconteceu em um dia, eu acho que no final da série a gente vai ver os gêmeos adultos ou jovem adultos, já pra gente ter a formação dos Jovens Vingadores no universo cinematográfico Marvel. Mas, anotem aí, Ultron e Pietro no próximo episódio de WandaVision. Enfim, essas foram as minhas impressões, junto com a galera lá do Mike, do Coxinha Nerd, do Chris Rantin. Então vocês acompanham as nossas impressões por lá também, mas foi isso que a gente conseguiu resumir aqui pra vocês. Olha só quanta coisa, hein? Um resumo gigante desse. Mas aí, comenta aí embaixo o que você tá achando da série, quais são as suas teorias, e não se esquece de seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok, e me segue lá no Instagram também, @MaiDanaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Vamos ver se agora vai. No sentido em que eles já existem. No momento em que eles já existem. Alguém tentando para que as coisas aconteçam e a Wanda fique tranquila e os gêmeos nasçam, os gêmeos existam. Dá um cortezinho aí, né, mano? Você consegue.
Confio.